Pronto, pessoal, retornando, vamos encerrar a parte de controle. A parte teórica foi. O que eu quero fazer com vocês agora são questões em relação ao tema. Lembrando que controle ficou rápido, porque na verdade a gente já tinha estudado controle. Porque se a gente que tivesse que explicar na aula de controle o que é controle interno, o que é externo, o que é subordinação, o que é vinculação, o que é legalidade, o que é mérito, ia demorar muito. Mas como a gente diluiu esse assunto dentro dos outros assuntos, é por isso que ele ficou prático e rápido. E agora, para testar, questões em relação ao tema, começando com essa questão de número 1 da banca do CESP. Diz assim: conforme a Constituição Federal de 88, o controle interno de cada poder deve apoiar o controle externo no exercício de sua função. Razão porque o controle interno é subordinado ao controle externo. Perceba uma coisa, a questão começa linda aqui, né? Está dizendo que o controle do tipo interno, ele deve apoiar, ou seja, ajudar, o controle externo no exercício da sua função. Até aqui, pessoal, certo ou errado? Perfeito, até aqui, concorda? O controle interno deve servir de base de auxílio ao controle externo. Aí a questão continua e diz assim: razão porque o controle interno, ele é subordinado ao controle externo. Então, se é subordinado, é porque o controle externo é superior e o controle interno é inferior. Existe isso? Claro que não. Não vai existir hierarquia entre os controles. Uma coisa é o controle externo, uma coisa é o controle interno, mas não é que um vale mais que o outro. Eles valem a mesma coisa e devem se apoiar. Então, em virtude da palavra subordinado, a questão de número 1, ela ficou errada, porque não existe subordinação em relação às formas de ser exercido o controle. Então, primeira questão, errada. Vamos aqui na segunda questão. Diz assim: considere duas situações hipotéticas. Ponto 1. O Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal. Vou deixar aí o ponto 1. Ponto 2. O Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do Poder Regulamentar. Aí ele diz: no que concerne ao controle legislativo, especificamente ao controle político exercido pelo Poder Legislativo sobre a administração pública, marque a correta. Vamos por etapas. Esse ponto 1 diz o seguinte, ó: Congresso Nacional. Logicamente, esse Congresso Nacional está aqui no Poder Legislativo. Vai apurar a legalidade, então, controle de legalidade, de um ato administrativo praticado pelo presidente de uma autarquia federal. Então, vamos presumir, como ele só falou autarquia, que eu estou falando aqui no Poder Executivo. Só lembra de uma coisa, eu vou dar um pause aqui para você lembrar de uma coisa. Lembra que quando você tem o artigo 37 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, ó, aquele artigo 37 do LIMP, que você já sabe, que a administração direta e a administração indireta, aí o ponto-chave, ó, de qualquer dos poderes do Estado. Aí o que eu não me interessa para aqui hoje é tem que obedecer aos princípios do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, olha o que ele diz: a administração direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado. Se eu falo em qualquer dos poderes, quais são os poderes? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Então, qual é o entendimento que já caiu em prova? A administração indireta, eu não tenho autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Você já está cansado de saber disso. Então, essas pessoas jurídicas daqui, elas podem ser integrantes do poder legislativo, do executivo e do judiciário. É claro que tipicamente elas pertencem aqui ao poder executivo, mas de maneira atípica pode, por exemplo, o poder legislativo fazer a sua própria autarquia, pode, por exemplo, o poder judiciário constituir uma fundação, mas quando falar seco, você vai pensar no poder executivo, porque essa vai ser a regra.
Então, observe que quando ele falou aqui, ó, presidente de uma autarquia federal, e não disse a quem essa autarquia estava ligada, é claro que está falando da regra, está falando do poder executivo. Então, o que essa questão aqui no ponto 1 está dizendo? Que o poder legislativo vai analisar atos feitos pelo poder executivo. Observe que aqui ele está tratando de um controle do tipo externo. E esse controle externo vai apurar o quê? Legalidade dos atos. Não pode ou pode? Pode, porque o controle externo ele vai poder vir a ser de legalidade. Então, o Congresso Nacional pode apurar, sim, a legalidade de um ato praticado pelo presidente de uma autarquia. Ponto 1 é um ponto que está correto. Vamos analisar agora o ponto 2. Diz: o Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do poder regulamentar. Observe que isso daqui foi um trocadilho com o artigo 49, inciso 5 da Constituição. O que já sabemos? Que o Congresso Nacional ele vai poder, logicamente, analisar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Só que o que ele vai fazer é anular, ele vai poder anular esses atos? Não. O que o Congresso Nacional vai fazer é sustar, paralisar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Veja que foi só um trocadilho, um nome de pegadinha, mas isso faz com que esse ponto 2 ele se encontre errada. Então, ele vai agora perguntar nas alternativas o que está certo, o que está errado. Letra A. Ambas as hipóteses estão corretas. Falso, né? Porque está correta 1 e errada 2. Letra B. Ambas estão incorretas. Não, porque o ponto 1 está certo. Letra C. Está correta apenas a primeira hipótese. Olha aqui, a primeira hipótese está correta. Aí ele continua. No item 2, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Então, ponto 1 está correto. E no caso do 2, ele não poderia anular, ele só poderia sustar. Perfeito. Nosso gabarito aqui já é a letra C. Aí o resto ele vai ficar de enrolation, tá? Nem vale a pena você ler, que ele vai ficar dizendo a 1 tá certa, a 2 tá errada, então a gente já pula para nem perder tempo com besteira. Vamos agora para a questão de número 3, que diz o seguinte: o Poder Judiciário exerce o controle. Perceba que a questão vai dizer o seguinte, ó. Está perguntando o controle judiciário em relação à administração pública. Controle do judiciário em relação à administração. Se eu estou falando em administração, estou falando aqui em poder executivo. Veja que em todos eles eu quero controle do judiciário em relação à administração. Eu creio que uma coisa é óbvia. Se é o controle do judiciário em relação ao executivo, esse controle aqui vai ser interno ou vai ser externo? É claramente um controle externo, né? É o controle de um poder em relação a outro poder. Então, o que não pode ser? Não pode ser a letra A, que fala que o Poder Judiciário exerce controle interno da administração, logicamente está falso. Não vai ser também a letra C, né? Porque o Poder Judiciário ele não vai fazer controle administrativo da administração, ele vai fazer controle judicial da administração. O controle administrativo é a autotutela, vai ser exercido pela própria administração. Aí vamos analisar o que sobrou. Só sobrou a letra B e a letra D. Letra B diz assim: Poder Judiciário exerce controle externo da administração pública, podendo decidir sobre o mérito do ato administrativo, mas não sobre sua legalidade. E aí, pessoal, tá o quê? Escutei daqui a tua resposta, tá? Trocado. Então, ele não pode decidir sobre o mérito e pode decidir apenas sobre a legalidade. Então, sem nem ler, com certeza, nossa resposta é a letra D. Sem nem ler. Vamos só confirmar. A letra D diz assim: controle externo da administração pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito. Perfeito. Controle externo vai poder ser de legalidade e não pode ser de mérito. Por isso, questão número 3, gabarito foi a letra D. E a última, para fechar,
Esse daqui não tem nada a ver, a letra E. Diz que o ordenamento jurídico brasileiro não adotou o sistema do contencioso administrativo originário da França, mas sim o sistema da jurisdição una de origem norte-americana e inglesa. Só que o que que isso daqui tem a ver com controle? Porque veja, quando eu falo em sistema francês e sistema inglês, é o seguinte, ó, só para poder colocar esses nomes daqui. Quando eu falo em sistema francês, vão ter dois tribunais. Vai ter um tribunal judicial e vai ter um tribunal administrativo. Então, vai existir aqui um conselho que vai decidir as causas relacionadas à administração. E o outro vai ficar o Poder Judiciário decidindo as questões normais. Agora, quando eu falo no sistema inglês, eu tenho aqui o Poder Judiciário que vai poder decidir sobre todas as questões. É mais ou menos assim, ó, só para poder fazer uma revisão desse tópico, mas está errado porque não tem nada a ver com a questão, nada a ver mesmo. A lógica é, quando eu tenho contencioso administrativo, que é o sistema francês, a administração ela vai ser julgada em um conselho administrativo, não pelo Poder Judiciário. As outras causas vão para o Poder Judiciário, então existe uma separação. Causas normais, Poder Judiciário. Causas relacionadas à administração, conselho administrativo. Então, existe uma separação. Agora, no sistema inglês, que é o que nós adotamos, o Poder Judiciário ele pode decidir o quê? Tudo. Tanto é que existem varas da Fazenda Pública. Então, existem varas especializadas no Poder Judiciário para poder solucionar questões relacionadas à Fazenda Pública, que são municípios, estados, Distrito Federal e União. Então, essa caracterização pode até vir a aparecer na sua prova, mas observe que isso daqui não tinha nada a ver com o que foi pedido aqui na questão. Beleza esse ponto? Fechou? Vamos aqui para a questão de número 4, que é uma mistura de direito constitucional com direito administrativo. Ele diz o seguinte: qualquer cidadão é legitimado para sua propositura. Tem por objeto a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. A narrativa diz respeito ao instrumento de controle da administração pública, conhecido como o quê? Veja que eu estou falando nas formas de controle. Primeiro de tudo, ó, só com isso daqui tu já me matando. Qualquer cidadão, e esse controle, ele quer fazer a anulação de um ato que seja lesivo ao quê? Ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Que mandamos é esse? Que ação é essa? Sem dúvida nenhuma, ação popular. Veja que isso daqui caiu em direito administrativo, mas também é uma questão relacionada ao direito constitucional. Quando eu falo, por exemplo, mandar adjunção, estou falando em complementação de normas, falta de regulamentação, habeas data, direito de informação, mandado de segurança, direito líquido e certo. Então, perceba que aquele seu estudo em direito constitucional, ele vai ser aplicado também aqui em direito administrativo, que são formas do judiciário exercer um controle sobre atos, por exemplo, praticados pelo executivo. Lembrando que o judiciário ele só pode agir mediante provocação, porque ele vem a ser inerte. Então, aqui fechamos as questões, tá o gabarito para você confirmar. Controle foi, que na verdade é um tópico que a gente vinha diluindo dentro de outros assuntos, e agora nós vamos para mais um assunto, que é o assunto de responsabilidade civil do Estado. O bonequinho não é esse não do seu site, tá? O bonequinho é outro. Tem um desenho de um monte de saco de dinheiro. Eu só quero mostrar aqui a responsabilidade civil do Estado em relação ao conceito dela. Aqui está um conceito. Só que, antes de tudo, eu quero grifar para poder a gente entender em que se baseia esse assunto chamado de responsabilidade civil do Estado. Nada mais é que a obrigação que tem o Estado de quê? De indenizar os danos patrimoniais ou morais
que seus agentes causarem a terceiros, no caso, os particulares. Quando eu falo aqui no nome do nosso assunto, que é a responsabilidade civil, porque está ligado à indenização do Estado, pode aparecer na sua prova dizendo que essa responsabilidade daqui é uma responsabilidade extracontratual. Extracontratual. E o que vem a ser extracontratual? Numa linguagem simples, é aquela responsabilidade que não tem nada a ver com o contrato. Dois exemplos. Imagina que eu assinei um contrato com o João. João descumpriu a parte dele no contrato e, com o descumprimento, ele teve que me pagar uma multa de 10 mil reais. Então, perceba que a responsabilidade de João foi uma responsabilidade contratual. Ele tinha um contrato comigo, descumpriu o contrato e foi punido. Então, responsabilidade contratual é aquela que decorre do descumprimento de um contrato. Isso a gente vai estudar lá na Lei 8 Capeta, lá na Lei 8666. Quando a gente for ver a parte de licitação, for ver a parte de contratos administrativos, a gente vai ver que em relação a esses contratos, caso haja um descumprimento contratual, pode existir uma punição decorrente do descumprimento do contrato. Isso é mais para frente. Porque esse tema que nós estamos vendo agora aqui, ó, responsabilidade civil do Estado, é uma responsabilidade extracontratual, ou seja, o Estado vai responder por uma coisa que não tem nada, absolutamente nada a ver com o contrato. Exemplo fácil. Está aqui um particular. O particular está aqui, ó, atravessando a rua tranquilamente na faixa de pedestre. O sinal estava vermelho para os carros, ele estava todo certo particular. Vem um carro da administração desgovernada e, pô, atropela o particular. Do nada. Eu te pergunto, esse particular que simplesmente foi atropelado por um carro da administração, digamos que o motorista da administração dormiu ao volante, ou então estava embriagado ao volante, qualquer coisa. Então, digamos que foi um acidente que foi causado, o particular foi atropelado e foi parar no hospital. Ele não tem direito à indenização? Ele tem. Claro que ele tem direito à indenização. Então, o Estado vai pagar uma indenização ao particular em virtude de um dano que o particular sofreu. Só que esse dano tem alguma coisa a ver com o contrato que o particular tinha com o Estado ou não tem nada a ver com o contrato? Nada a ver. O particular simplesmente estava aqui, ó, atravessando a rua e foi atropelado. Então, como não tem nada a ver, essa responsabilidade vai ser chamada de responsabilidade extracontratual, porque ela não tem nada, absolutamente nada a ver com o descumprimento de algum contrato. E, nesse caso, o Estado vai ter a obrigação de indenizar pelos danos que seus agentes causarem aos particulares. É dessa ideia, a partir dessa ideia que nós vamos aprofundando. Só que para poder aprofundar esse conceito e a responsabilidade civil do Estado, eu tenho que mostrar para vocês uma evolução histórica. Vários editais, quando eles pedem responsabilidade civil do Estado, eles pedem inclusive a evolução histórica, para você saber como era lá nos primórdios a responsabilidade do Estado e como ela é hoje. Vamos passando devagarzinho, eu vou gastar um bom tempo, provavelmente o resto dessa parte inteira, só nesse slide daqui. Só que em um primeiro momento, você vai ver que o Estado não respondia, porque nesse primeiro momento, a teoria que vigorava era da irresponsabilidade do Estado. Ou seja, numa linguagem simples, o Estado, aconteça o que acontecesse, ele simplesmente não seria obrigado a indenizar pelos danos que ele causasse. E por que que isso acontecia? Porque nesse momento daqui, que é na época dos momento aula de história, tá? Estados absolutistas, a figura do rei e a figura de Deus eram considerados a mesma coisa, porque o rei era considerado o representante terrestre da figura do próprio Deus. Logicamente, eu não vou conversar de religião com vocês, né? Cada um tem a sua religião, né? E nós devemos respeitar todas.
Mas independentemente da sua religião, pela máxima social, Deus faz alguma coisa de errado? Não. Deus tudo faz certo. Não tem aquele ditado, Deus faz tudo certo, mesmo que por mim errei o ditado inteiro, né? Linhas tortas, eu sou péssima de ditado, eu não sei por que eu invento falar. Então Deus faz certo por linhas tortas. Então, no final das contas, Deus está fazendo tudo certo. A lógica é, naquela época dos estados absolutistas, o rei era considerado o representante terrestre de Deus, ou seja, tudo que o rei fazia naquela época era como se tivesse sido feito pelo próprio Deus. Então, qualquer ação do Estado, no Estado, na figura do rei, era, na verdade, uma ação divina. E como Deus não erra, o rei também não poderia errar. E essa frase ficou muito famosa. Rei não erra. The king can do no wrong. Tem até em inglês em alguns livros. Por que, que o rei não errava? Por que, que o rei não poderia errar? Porque se o rei nada mais é do que um instrumento de Deus, ele não faz nada de errado, já que o Deus sempre acerta. Então, ainda que eu tivesse aqui o rei, bebo, cego, doido, com seu cavalo aqui, ó, muito louco de vinho naquela época, e atropelasse uma criança que estava na calçada, a criança morreu pela vontade de Deus. Então, o Estado, que no caso é o rei, não seria obrigado a indenizar. É claro, minha gente, que isso é um absurdo, né? Porque sabemos que Deus é uma coisa, nossos governantes são outras bem diferentes. Alguns deles nem estão associados muito a Deus, e sim a outras entidades, se é que você me entende. Então, é claro que depois existiu uma separação entre Estado e Igreja. Sabemos que uma coisa hoje é Igreja, uma coisa é Deus e outra coisa são os governantes. Então, com essa separação do divino e do terrestre, é que o Estado começou a responder pelos seus atos. Só que, num primeiro momento, a responsabilidade ainda era tímida, porque era do tipo responsabilidade subjetiva baseada na teoria civilista. Quando eu falo em teoria civilista, eu estou trabalhando aqui com direito civil. Para quem está estudando direito civil para o concurso, vai ser até mais prático, porque, na verdade, você já estudou esse tópico. Só que, nesse primeiro momento, você tinha que fazer a personificação personificação do agente. E se é responsabilidade subjetiva, você tem que provar ato, dano, nexo causal e dolo, ou pelo menos culpa. Professora, não estou entendendo, mas vai ficar muito mais fácil quando a gente fizer um desenho. Estamos entrando aqui em um tópico novo na nossa página, no nosso caderno de desenhos, que é em relação à responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado, só para poder deixar organizado aqui o seu caderno e vamos começar com o desenho. Vocês vão ver que eu já vou deixar pronto dois tipos de desenhos aqui. Vamos ver a responsabilidade subjetiva. E eu já vou deixar aqui pronto, porque daqui a pouco, na próxima parte, eu vou querer falar com vocês da responsabilidade objetiva. Vamos devagarzinho para poder entender isso daqui. Primeiro de tudo, eu quero pensar com vocês da seguinte maneira. Aqui está o Estado. Professora, quem é o Estado? Daqui a pouco nós vamos dizer exatamente todo mundo que se enquadra como Estado. Por enquanto, pensa no seguinte, os municípios, os estados, o Distrito Federal, a União, em sentido amplo, são considerados Estado. Depois eu incluo mais pessoas. Por enquanto, pensa nesse povo. Só que o Estado, ele vai atuar por meio de quem? Por meio de seus agentes. Então, aqui vamos colocar um agente do Estado. Só que às vezes esse agente atua e essa atuação dele acaba por causar um dano a algum particular. Então perceba que eu tenho o Estado atua por meio de seus agentes,
Só que o agente, às vezes, ao praticar esse ato, ele pode causar um dano a um particular. A minha grande questão é, o particular que foi prejudicado, ele pode processar? Ele vai poder processar? Vai. Só que ele vai processar quem? O agente ou ele pede a indenização do Estado? Ele vai pedir a indenização do Estado. E o Estado é que vai ser o responsável por pagar a indenização ao particular. Vamos já fundamentar isso daqui com base em algo que nós já estudamos. Então, quando o particular sofre um prejuízo e ele quer ser indenizado, ele não vai atrás do agente, ele vai atrás do Estado. Isso ocorre por um princípio do LIMP. Qual mesmo, pessoal? Qual? Princípio da impessoalidade. Porque quando o agente está atuando, na verdade, ele está atuando em nome do Estado. Então, quando o agente faz algo, na verdade, quem está fazendo é o Estado. Então, o particular, ele processa o Estado. Professora, tem uma jurisprudência do STJ dizendo que eu posso processar direto o agente. É só essa, tá certo? Para prova, sem medo de ser feliz, o particular, ele não processa o agente, ele processa o Estado. Ele processa a pessoa jurídica em relação à qual aquele agente se encontra subordinado. Isso ocorre em virtude do princípio da impessoalidade, da teoria do órgão que a gente já estudou, então esquece isso de processar o agente. Particular processa o Estado. Professora, depois o Estado vai atrás do agente. Depois a gente estuda isso. Por enquanto, vamos nesse primeiro momento, particular, Estado. Aí, quando o particular for processar o Estado, ele vai ter que provar que existiu o quê? 4 coisas. Quais são as 4 coisas? Ele vai provar que esse agente praticou um ato, que esse ato lhe causou um dano. Então, ele vai provar que o agente praticou um ato, que esse ato lhe causou um dano e que entre ato e dano existe nexo causal. Numa linguagem simples, o que é nexo causal? É dizer que aquele dano ocorreu fruto daquele ato. Veja que eu já provei aqui 3 coisas, ó. Ato, dano e nexo causal. Só que no caso desse primeiro momento da responsabilidade subjetiva, eu teria que provar que esse agente daqui atuou com dolo, que esse agente daqui, ele atuou com culpa. Vamos por partes. Eu vou mudar de desenho, mas eu já volto. Só para você relembrar. Isso você estuda de maneira mais aprofundada em penal, mas numa linguagem bem simples, agir com dolo é quando você faz com vontade de fazer. Ou pelo menos quando você nem se importa com o resultado. Mas nem vamos aprofundar, porque isso é penal, o que importa é o que cai em administrativa aqui. Então, dolo é quando você faz algo com vontade. Já culpa é quando você age com o quê? Com negligência, com imprudência, com imperícia. Negligência, imprudência, imperícia. É o famoso sem querer, né? Você não tinha vontade, mas acabou causando um dano a alguém. O que é uma pessoa negligente? Aqui em Pernambuco, a gente ia dizer que negligente é o leso. É aquela pessoa desatenta. Mas aqui é lesa mesmo que chama. É a pessoa que é desatenta, é uma pessoa que não presta atenção, então é uma pessoa negligente. Já o que é o imprudente? Aqui em Pernambuco também a gente ia dizer que é afoito. É aquela pessoa que é afoita. Ou seja, é o afobado, é aquela pessoa que, por exemplo, dirige costurando, achando que nada nunca vai acontecer. Então, é aquela pessoa mais afoita, é uma pessoa mais afobada. E o que é imperícia? Imperícia é a falta de conhecimentos técnicos. Por exemplo, se me colocassem aqui no SES para dar aula de informática ou raciocínio lógico, nunca compre o curso, viu? Porque com certeza eu não tenho conhecimentos técnicos suficientes. Eu mal sei somar, quanto mais raciocinar logicamente. Então, imperícia é falta de conhecimento técnico. Então, fizemos aqui uma diferença rápida de dolo e de culpa. Já dolo é quando você faz com vontade de fazer. E a partir desses conceitos eu vou complementando com exemplos aqui. Só que esses exemplos eu só falo na próxima parte.